ONU traz que a economia brasileira deve desacelerar. Essa é uma reportagem um pouco antiga, mas a gente aqui tem a noção exata de para onde estamos indo. Então, quero poder compartilhar com vocês aqui. Débora, a economia brasileira deve desacelerar neste ano, quando a gente compara com o ano passado, é o que aponta um relatório da ONU. Quais são os motivos para isso? O pessoal está mais pessimista aí na ONU, inclusive. Sabe o efeito dos juros, né? Mais prolongado, juros restritivo, mais prolongado foi o que a gente vem enfrentando aqui no país nos últimos tempos. Começamos os cortes de juros, mas o efeito desse juro esse maior juros que a gente vinha tendo aqui na taxa Selic, ele vem agora, ele vem depois de um tempo. E esse efeito, ele deve continuar ainda ao longo desse ano, segundo a ONU, por isso a gente deve ter uma desaceleração da economia. Para além disso, aí a ONU ainda está prevendo uma desaceleração de consumo mesmo, das exportações, porque o mundo deve desacelerar um pouco mais em relação a isso, por isso teria uma queda do nosso PIB. E aí eu trago aqui rapidinho para poder a gente vir no telão, porque a gente já está aqui estourado, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Opa! Olha eu ali. PIB do Brasil, qual foi que a gente teve em 2023? 3,1%. A expectativa da ONU para 2024 é que haja uma queda. Deixa eu dar uma parada aqui para a gente poder entender uma coisa. Essa projeção que ela está dando ali, né? 3,1 no ano passado, que foi derivado da governança de 2020 a 2022, tá? Deixando bem claro. E 1,6 para 1,4. Veja que a queda dos Estados Unidos é 1,1. E veja que a queda do Brasil vai ser 1,5, literalmente. Parece que é bobeira esse 0,1, 0,3, mas, gente, quando você fala de uma economia global, quando você trata de uma coisa que fala-se de trilhão, que os assuntos que envolvem trilhões, esse 1% é muita coisa. Esse 1% são milhões e milhões de dólares, são centenas de milhões. Quando você fala em 2 trilhões, 3 trilhões, que é o caso da economia do Brasil, que é uma economia robusta, nós estamos falando de centenas de milhões, estamos falando de bilhões, ou seja, são dinheiros, é uma quantidade que afeta inúmeros, centenas de municípios, afeta estados no Brasil. E como somos estados federativos, nós não somos estados desunidos, né? Nós não somos estados independentes, né? Há países que os estados são independentes, ligados só sobre uma co-irmandade. O que afeta o Sudeste, afeta o Sul, de certa forma vai afetar o Nordeste, afeta, você sabe que afeta não só economicamente, mas socialmente, porque nós somos ligados pela mesma língua, nós temos uma mesma mídia transitando as notícias, os governadores, os partidos políticos, eles estão em todos os estados, então não tem como dizer que não vai afetar. Afeta o Nordeste, pode afetar mais o Nordeste, afetar mais o Norte, menos o Centro-Oeste, menos o Sul, mais o Sudeste, mas afeta. Então, entendamos uma coisa que é importante aqui para nós. Esse momento de país, né, esse momento do país estar passando por isso, você não precisa ir longe. Só você começar a entender, os remédios irão aumentar, já tem muitos remédios caros. Você já viu quanto é que está o litro do azeite? É como eu falei ontem na resenha do Instagram. Esse papo de que é por causa da entre-safra, gente, quantas entre-safras nós temos todo ano? Tomate, cebola, que mais? Arroz, parará, tudo bem, mas o problema é que tem produtos que não são de entre-safras, como café. O azeite estão dizendo que é entre-safra, mas tem vários produtos que não têm a ver com entre-safra e estão lá em cima. Por que estão lá em cima? Porque a questão do mercado internacional, para um país, o Brasil entrou na globalização. E a globalização se diz respeito à comunicação, cultura, educação, comunicação, mídia. Então hoje nós estamos, querendo ou não, olha aí, 68 é um arrego, hein? Então, hoje, você vai comprar... Sim, você vai comprar um azeite, isso aí depende da marca. Você vai comprar um arroz, você vai comprar, sabe, uma série... Não, aí tem que botar muita coisa para dizer que só Jesus.
Então, há lugares nos interiores aí que você acha coisas baratas, e há lugares nos interiores que são caríssimos, valores que são estúpidos. Então, o que acontece? Quando a ONU projeta, e a CNN está trazendo, quando a ONU projeta que a economia brasileira deve desacelerar em 24, relatório cita impactos prolongados da alta taxa de juros. Esse que é o problema. Entenda, quando você tem uma taxa de juros alta, tanto externa como interna, você passa por um problema muito sério, que é justamente o problema do que você pega emprestado para investir. Você paga um alto preço. Você quer investir, vamos supor. Você fala assim, ó, eu vou investir em tal produto, né? Eu vou investir aqui, vamos supor que eu pegue do BNDES aqui 5 milhões para investir em equipamento, maquinário, pá. Se essa taxa de juros é quase zero, eu consigo investir, pagar o empréstimo, ter o meu lucro, e a partir do momento que eu acabo de apagar, preste atenção, que eu acabo de pagar o meu empréstimo junto ao banco, eu posso não ter tido lucro para botar no bolso, mas o meu lucro foi o equipamento novo, foi a expansão e o maquinário, entendeu? Meu primeiro lucro quando eu pego dinheiro emprestado, vamos lá, economia, o primeiro lucro que você tem não é a pessoa que pega dinheiro emprestado para investir em negócio, o primeiro lucro dela é o investimento no negócio, é a ampliação, é o terreno, são os carros, o maquinário, computador. Então, esse foi o seu lucro, porque você não tinha dinheiro para fazer isso. E agora você conseguiu, devolveu ao banco. A partir agora da evolução, porque você devolveu ao banco em 24, 36 vezes, e você consegue ter uma margem de lucro maior, tá bom? Que você consegue ter uma margem. Aí você passa a ter o chamado lucro real. Até agora, como você já pagou o empréstimo, agora você tem um lucro real. O que é o lucro real? É aquele lucro que agora vem não só da sua mão de obra, da sua expertise, da sua qualificação, mas daquilo que você tem. Então, ponto. Só que quando o mercado a qual você está inserido, vocês estão prestando atenção? Uma aulinha rápida aqui de economia. Mas quando o mercado onde você está inserido, onde você compra matéria-prima, você tem salário do funcionário, você tem a luz, você tem a água, você tem o combustível dos seus veículos, você tem o IPTU do imóvel, você tem as taxas. Quando isso é alterado, o que acontece? Quando uma taxa de juro mexe com a economia e a economia mexe com o status quo da produção, aquilo que você estava projetando para receber a partir de tal dia, a partir de tal mês, de tal ano, não pode acontecer. Por quê? Porque apesar do seu empréstimo estar tabelado, apesar do seu empréstimo ser aquele valor mensal, os seus gastos aumentaram em comparação ao quando você pegou o empréstimo. Você está entendendo? Ou seja, quando você pegou o empréstimo, você tinha uma taxa de juros. Agora que você está no meio do empréstimo, a taxa de juros subiu. E com isso subiu a tarifa de energia elétrica, a tarifa da água, a gasolina, o gás. E o que acontece com você? Aquela projeção que você tinha do lucro real, ela vai ficar mais distante. Ela vai ficar mais distante, porque você agora vai ter que entrar no mercado e pagar a sua dívida e ter que aumentar sua produção. Aí você aumenta o produto. Eu vendi um livro aqui, vamos supor, esse livro aqui acho que é R$16,90. Aí eu vou botar ele a 22. Porque eu preciso cumprir. Pô, gente, não dá mais para vender ele a R$18, R$16,90, eu não sei, vou botar aqui. Eu não posso mais vender esse livro porque ele, para mim, agora na gráfica, ele está saindo mais a X. O correio aumentou, então para eu enviar esse livro pelo correio é mais tanto. Olha bem, então, irmãos, infelizmente o livro vai para R$22,90. O que acontece? Eu vou restringir o meu mercado, porque algumas pessoas vão entender que não dá para dar R$22,90 neste livro. Por mais que goste de mim, que o conteúdo é importante, mas ele vai começar a escolher onde ele vai gastar. Ele vai ter que escolher se vai dar R$22,90 nesse livro ou se vai dar R$22,90 em papel higiênico, sabonete, pasta de dente.